Olá a todos! Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o livro de Gálatas. Mas antes de falar do livro de Gálatas, eu gostaria de compartilhar uma história bem curta com vocês. Atualmente eu estou na Coreia e uma vez eu conheci um pastor de uma igreja presbiteriana. E ele começou o seu ministério depois dos seus 60 anos, depois de ter recebido um chamado de Deus. E antes disso, ele dirigiu um negócio de sucesso. E ele reivindicou todo esse negócio e se dedicou completamente ao seu ministério. Então nós conhecemos esse pastor e nós tivemos muita comunhão. Enquanto eu falava com esse pastor, eu fiquei muito surpreso. Porque na igreja presbiteriana, durante muito tempo, houve um debate em dizer que nós somos justos ou pecadores. Então, pessoal, vocês são justos ou pecadores? Então, quando eu pergunto para algumas pessoas, elas me dizem: Pastor, como você pergunta assim se nós somos justos ou pecadores? E eu já escutei isso também. E ele diz: Eu sou um pecador justificado pela graça. Eu sou um pecador salvo pela graça. Ele usa esse tipo de expressão. E o que vocês acham disso? Então, qual é a conclusão da igreja presbiteriana? E esse pastor me disse: a igreja presbiteriana decidiu que eles não iriam mais falar sobre esse assunto. Porque dizer eu sou justo ou eu sou pecador é tão difícil e complicado. Então a decisão final deles foi decidir não falar mais sobre esse assunto. Então, eu sou uma pessoa que acredita na Bíblia e eu sou um pastor. Eu fiquei muito confuso sobre essa conclusão e, por outro lado, eu também fiquei muito bravo. Porque na Bíblia menciona muito sobre o justo e sobre o pecador. Pessoal, você pode ser pecador e também ser justo ao mesmo tempo? Se você é pecador, você é pecador. Se você é justo, então você é justo. Então, pessoal, por que a pessoa recebe um julgamento? Receber julgamento é alguém decidir se você é culpado ou se você é inocente. Mesmo se for um crime pequeno, quem decide se você é culpado ou se você não é o juiz. E na Bíblia também diz que Deus é o único juiz. E quando nós lemos a Bíblia que foi escrita por Deus, então, o que nós precisamos descobrir? Nós precisamos descobrir a sentença final de Deus. Nós precisamos descobrir se Deus disse se somos justos ou pecadores. Todas as coisas da Bíblia já estão cumpridas. Então Deus criou os céus e a terra. E Deus disse: está consumado. E diz no capítulo 2 que ele terminou os céus e a terra. Então, tudo foi terminado, tudo foi concluído. Significa que Deus fez tudo para nós.
E o que resta para nós é descobrir tudo que Deus terminou. Qual é a sentença final de Deus? É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Pessoal, eu também ouvi a história de alguém que costumava ministrar em uma igreja evangélica. Eu achei que isso acontecia só na igreja presbiteriana. Então, esse pastor que ministrava essa igreja evangélica, eu perguntei para esse pastor se também tinha esse debate na igreja dele sobre se considerar justo ou pecador. E ele disse, tem sim. E eu perguntei para esse pastor qual era a conclusão da igreja dele. E eu fiquei ainda mais chocado. Ele disse que porque isso é muito complicado, eles não falam sobre esse assunto. E essa era a conclusão da igreja deles. Não vamos falar mais sobre esse assunto. Pessoal, o que vocês acham disso? As pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que querem acreditar na Bíblia, vocês acham que está tudo bem se nós não temos a certeza da coisa mais importante da Bíblia que diz que nós somos justos ou pecadores? Então, a gente vê na Bíblia e algumas partes dizem que somos pecadores, outras partes dizem que nós somos justos. Então, quer dizer que o próprio Deus é confuso? Não, Deus não é confuso. Deus olha para cada um de vocês. E Ele sabe precisamente se você é justo ou pecador. E Deus se lembra do seu coração que está dentro da Bíblia. E isso significa que através da Bíblia nós podemos de verdade saber qual é a sentença final de Deus para nós. Pessoal, vocês estão curiosos? Eu também fiquei muito curioso. Qual será a sentença final de Deus para comigo? Então, pessoal, qual é a razão das nossas dificuldades que nós temos em nossas vidas espirituais? Nós temos dificuldades porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus para conosco e o que Ele quer nos dizer. Mas se nós descobrirmos a vontade de Deus, então a nossa vida espiritual vai ser muito tranquila. Em Gálatas capítulo 1 diz assim, fala sobre o livro escrito por Paulo. E quando começa a epístola de Paulo, ele sempre diz assim, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Por que Paulo disse isso, pessoal? Depois que Judas Iscariotes morreu, entre os 12 discípulos, só sobraram 11. Então eles escolheram Matias. Então, pessoal, quando eles escolheram Matias, como eles escolheram? Foi por meio de um sorteio. Então, Matias apareceu primeiro no começo do livro de Atos e depois ele não foi mais mencionado. Já que Matias foi escolhido como um dos 12 apóstolos, acho que por isso que o apóstolo Paulo não foi reconhecido como apóstolo.
porque as pessoas sabiam que o apóstolo Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. E eles sabiam da fama de Paulo, que era contra Cristo e contra Deus. E é por isso que Paulo diz: eu me tornei servo de Jesus, servo de Deus, não pelo homem. Mas ele diz que foi por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, por que isso é importante no livro de Gálatas, pessoal? Então, você ser justo ou pecador, ser algo, depende de você ou depende de Deus? Então, aqui o apóstolo Paulo diz: não por mim, nem por qualquer outro homem. Então, através do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo separa completamente as obras da lei do homem e a graça de Cristo, a graça de Deus. E eu perguntei para algumas pessoas: o senhor é pecador? E eles dizem: pastor, eu sou pecador. E eu falo: por que o senhor se considera pecador? Ah, pastor, do que o senhor está falando? Eu sou um pecador porque eu cometo pecados. Eu sou um pecador porque eu peco. Então isso significa que foi por seu intermédio ou por intermédio de Cristo? É por mim, certo? E eles dizem: eu não sou mais pecador porque eu não peco mais. Então, dizer assim, que eu não sou mais pecador, isso também é por meu intermédio, certo? Mas não tem ninguém que possa dizer assim. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo começa dizendo: não foi por mim, não pelo homem. Então ele está dizendo: não olhe para mim, não olhe para o ser humano, não olhe para quem eu sou, não ouça o que as pessoas dizem. Pessoal, o que importa o que as outras pessoas dizem? O que realmente importante é o que a Bíblia diz. No meu ministério, eu recebi uma tremenda graça. E como o apóstolo Paulo exortava e repreendia no livro de Gálatas, eu também olhava muito para mim mesmo. Então, eu ministrei nos Estados Unidos e no Canadá. Eu sempre me voluntariava e sempre me esforçava muito nos trabalhos da igreja. Mas no final, eu não tive outra escolha a não ser voltar para a Coreia porque já não podia mais ministrar. Mas uma coisa incrível aconteceu. Tudo que eu fazia não dava certo. Pessoal, sabe como eu estava naquele tempo? Estava sempre bebendo, fumando, assistindo TV. Não, não era isso que eu fazia. Eu evangelizava, orava, lia a Bíblia, fazia comunhão. Pessoal, eu evangelizava, orava, lia a Bíblia, trabalhava na igreja com todo o meu esforço. Mas as coisas que eu fazia não deram certo. Naquele tempo, eu estava ministrando em Manhattan.
E a nossa missão decidiu mudar o local da igreja para um local maior. Então, eu estava buscando uma igreja maior. Estava procurando um local maior e eu achei um escritório bem grande. E era muito bom para o nosso uso. Nós poderíamos usar um andar inteiro de um prédio de esquina. E quando nós descíamos do elevador, esse andar de esquina se dividia em 2 espaços. Então, de um dos lados tinha um espaço muito amplo e vazio, e do outro lado tinha 5 quartos pequenos. Então eu pensei que naquele espaço vazio poderíamos usar como templo da igreja. Eu poderia usar os outros 5 quartos pequenos como uma cozinha pequena e salas de reuniões. Então eu mostrei para os pastores que estavam perto de mim. Eu acho que esse é o prédio que Deus preparou para nós. E o preço estava muito bom. O prédio era muito bom, a localização era ótima, tudo era bom. Até o proprietário era uma boa pessoa. Vocês podem furar em qualquer lugar que vocês quiserem. E é muito difícil você encontrar um bom proprietário em Manhattan. Então, nós tentamos sair do lugar em que nós estávamos pagando aluguel. Mas então aconteceu um problema. Já que o contrato não havia terminado, o tempo se estendeu. Então nós tivemos que explicar e pedir para eles. Foi um processo muito difícil para sairmos daquele lugar que pagávamos o aluguel. E quando saímos do prédio para fazer o contrato do novo local, eu fiquei muito assustado. Aquele lugar já tinha sido alugado e só a metade dele. Então aquela parte das salas já estava alugado. E eu não sabia o que fazer. E assim, eu não consegui alugar um espaço para a igreja e 6 meses se passaram. E aos domingos, nós alugávamos uma outra igreja e nesse lugar cultuávamos. E todos os dias nós passávamos pelas casas dos irmãos e tínhamos culto. E todos os dias eu andava por Manhattan procurando por um lugar para que pudéssemos usar como igreja. Eu tinha fé que Deus daria para nós. Mas eu não conseguia encontrar. Eu me esforcei para procurar. Eu orei todos os dias. Eu vi Deus em meio às minhas lágrimas. Eu acho que eu chorei muito. Eu clamei muito a Deus. Eu li muito a Bíblia. Mas eu não fui capaz de ganhar um prédio. E depois que se passaram 6 meses, eu não tinha mais forças no meu coração. Será que tem outro prédio aqui em Manhattan? Nós somos filhos de Deus. Será que Deus não daria um prédio para os seus filhos? Então, mesmo chovendo e mesmo nevando, todos os dias eu saía para procurar por um prédio. Eu saía todos os dias e batia nas portas de cada prédio em Manhattan. Nós queremos cultuar, será que você não tem um espaço vazio?
e havia quartos, mas não eram adequados para o nosso uso. Então, nós encontramos um lugar muito bom. O tamanho, o valor e a localização, era tudo bom. E nós contactamos com o dono e falamos: amanhã vamos fechar o contrato. Mas, uma noite antes do contrato, o dono me ligou. E o lugar onde nós queríamos alugar ficava no segundo andar. E ele me disse: não peguem o segundo andar, peguem o quinto andar. E nós perguntamos: por quê? E sem nenhuma explicação, ele disse para nós usarmos por um ano o quinto andar e depois nós poderíamos descer para o segundo andar. Mas pessoal, nós somos uma igreja. Nós temos os idosos, temos as crianças e também as pessoas deficientes. E seria muito difícil chegar até o quinto andar subindo as escadas. Então nós queríamos o segundo andar. E ele disse: não pode. Por que não? E já que iremos usar como igreja, temos que decorar todo o salão. E como vocês querem que a gente mude tudo de novo? Mas ele disse: não vai dar. Vocês precisam usar o quinto andar. Por isso a gente não conseguiu fazer o contrato. E depois nós encontramos um outro prédio muito bom. Não era o melhor, mas também era bom. Parecia ser um pouquinho menor, mas era mais barato. E um dia antes de assinarmos o contrato, nós recebemos uma ligação. E eles disseram: acho que a gente colocou um preço muito barato. Nós decidimos aumentar o preço. E eles aumentaram muito o preço. E nós não podíamos alugar. E assim, por muitos motivos, nós não podíamos alugar um prédio. Embora reuníamos todos os dias com os irmãos e as irmãs, mas conforme o tempo passava, a desesperança do meu coração crescia cada vez mais. Então eu pensei que eu não podia mais continuar meu ministério em Manhattan. Então foi assim que eu parti dos Estados Unidos. E eu comecei o meu ministério em Ottawa, no Canadá. Enquanto eu ministrava, no meu coração tinha tantas dificuldades e incertezas. É claro que eu tentei fazer tudo bem esforçadamente, mas conforme o tempo passava, eu percebi uma coisa. Fazer as coisas esforçadamente não tem nenhuma ligação para agradar a Deus. Por quê, pessoal? Porque esse esforço vem de mim, certo? Sou eu quem me esforço. Mas Paulo está testemunhando, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então agora é o momento de nós examinarmos o nosso coração. Nós somos pessoas que tentamos fazer as coisas por nós mesmos? Ou somos pessoas que fazemos por intermédio de Jesus e por intermédio de Deus? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Pastor, quando nós comemos, isso é por nosso intermédio ou por intermédio de Jesus? Sim, quando nós comemos, somos nós que estamos comendo. E quando nós vamos para a igreja aos domingos para cultuar, e se durante a semana eu fiz bem, eu servi bem a Deus, então, quando eu oro, eu sinto que Deus irá ouvir minhas orações. Nós temos esse coração.
Mas o que acontece quando durante a semana eu pequei, eu fiz o que eu queria, eu bebi? E aí, como nós vamos para a igreja? Então, no seu coração diz: oh, meu Deus, eu sou um pecador. Então, como Deus está olhando para mim? Nossa, eu estou tão envergonhado. Pessoal, porventura vocês já passaram por isso? Se você já passou por isso, gostaria de falar que a sua vida espiritual não está dependendo de Jesus Cristo, e sim de você. Então, pessoal, nós estamos tentando falar se somos pecadores ou justos baseados na Bíblia. O que vocês pensam sobre isso? A Bíblia é tão complicada e difícil? Qual é o significado da palavra Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, se eu estou afundado no pecado, e se Jesus vier para me salvar, então, eu estou em pecado ou eu estou fora do pecado? Mas pastor, se eu volto a pecar, então eu sou pecador. Pode parecer certo. E é por isso que nós lemos sobre isso na Bíblia. Se nós olharmos em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há justo nenhum sequer. Diz que não há justo. Pessoal, vocês já viram esse versículo? A Bíblia diz que não há justo. E as pessoas dizem: ei, pastor, na Bíblia diz que não há justo, olhe. Pastor, por que o Senhor continuamente fala que há justo? Pastor, será que o Senhor não está errado? Pastor, o Senhor não lê a Bíblia? Sim, eu olho a Bíblia. E também eu li este versículo. E li de novo este versículo. Também eu li o versículo 10, 11, 12, 13 e também o 14. E aqui no versículo 19 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sim, está dizendo que há uma razão para dizer que não há justo nenhum sequer. Quando ficamos perante a lei é algo que eu devo guardar, que eu devo seguir. E isso é por nosso intermédio. Então, este mundo que se trata de fazer pelo seu próprio intermédio, chamamos de mundo da lei. Então diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei. Ou diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Pessoal, o que isso significa? Quando vemos aqui, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Peraí, Deus deu as leis para serem cumpridas. Mas está falando que a lei vai calar toda a nossa boca? E também está dizendo que todo mundo seja culpável perante Deus? Pessoal, a palavra está dizendo que todos nós somos culpados perante Deus. E o que significa isso?
Se isso está escrito na palavra, não devemos seguir? São leis dadas por Deus para nós guardarmos. Pessoal, Deus deu as leis para serem cumpridas? Aqui está explicando sobre isso. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que Deus deu as leis? Deus deu as leis para mostrar e nos ensinar que nós somos maus, somos pecadores, que não temos outra escolha a não sermos julgados. Está dizendo que pela lei jamais seremos justificados. Porque Deus diz que não há justo nenhum sequer. Porque não existe ninguém nesse mundo que possa se tornar justo seguindo as obras da lei. Então, Deus, eu cometi pecado. O que você quer que nós façamos? E é por isso que diz aqui no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aqui está escrito que manifestou uma justiça sem lei. Aqui existe uma justiça. E aqueles que recebem essa justiça são justos. Então, ninguém pode ser justificado por obras da lei. Porque através da lei, Deus nos mostra que nós não podemos cumprir as leis dele. Por isso, aqui diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. E é mediante a fé em Jesus Cristo. Pessoal, acreditar em Jesus Cristo está falando sobre a graça. Pessoal, o que significa a graça? O que significa crer? Então, por exemplo, se o irmão Paulo, que está aqui traduzindo do meu lado, ele é um caloteiro muito mau. E ele sempre está mentindo. Mas na verdade ele mente muito mesmo. Eu sempre o repreendo. Então, vamos dizer que eu comprei essa Bíblia por $20. E o irmão Paulo tem a mesma Bíblia. E eu comprei essa Bíblia por $20. E o Paulo diz, pastor, eu também comprei essa Bíblia por $20. Então, eu vou acreditar nele ou não? Eu vou acreditar nele, não é? Mas, por outro lado, vamos dizer que eu comprei essa Bíblia por $20. O irmão Paulo tem a mesma Bíblia, mas ele diz que comprou por $10. Então, eu vou acreditar nele ou não? O que vocês acham? De novo, o irmão Paulo está mentindo de novo. Ele sempre mente. Você é uma máquina de mentira. Toda vez que você abre a boca, você só mente. Eu comprei essa Bíblia por $20? Como você pode dizer que comprou por $10? Eu acho que eu pensaria assim. Mas, se a gente falar um pouquinho mais... Mas vamos dizer que o irmão Paulo é muito bondoso e nunca mentiu. Ele é tão bonzinho, ele é mais bondoso que Jesus. Mas na verdade ele não é assim na vida real. Mas vamos supor que ele nunca mentiu. E eu comprei essa Bíblia por $20, tá bom? Mas o irmão Paulo vem e diz, pastor, eu comprei essa Bíblia por $10.
Então, como será a minha reação? Ei, para de mentir! Eu diria isso, pessoal? Não, claro que não. Ah, é sério? Onde você comprou por $10? Nossa, eu paguei por 20. Me fala onde é, a partir de agora eu vou comprar nesse lugar. Então, por que eu responderia assim diferente? Então, aquele primeiro Paulo que era mentiroso, eu não acreditava nele. Ah, mas pastor, você acreditou em mim no começo. Sim, eu também comprei por $20. O irmão Paulo também disse que comprou por $20. Eu acreditei nisso. Então, eu não estou acreditando no irmão Paulo. Eu estou confiando no meu julgamento e na minha experiência. Entenderam, pessoal? Porque eu também comprei por $20. E porque o irmão Paulo disse que também comprou por $20, é por isso que eu acreditei nele. Mas vamos dizer que um irmão que mente bastante diz que comprou por $10. Então, eu não vou acreditar nele. Mas se um irmão que não mente muito diz que comprou a Bíblia por $10, então eu vou acreditar nele de qualquer jeito. É isso que chamamos de fé. Fé não significa uma exceção, algo que se encaixa com a minha experiência, os meus pensamentos e o meu julgamento. Chamamos de fé quando aceitamos algo que é diferente dos nossos pensamentos e dos nossos julgamentos. Mas se é igual ao meu pensamento e à minha experiência, e se é algo que eu acho que é bom, então falando isso de uma forma mais precisa, isso não é fé, e sim acreditar na minha experiência. Pessoal, tem muitas pessoas que acreditam em Deus desse jeito. Eles só acreditam na palavra de Deus que combina com seus pensamentos e com as suas próprias experiências. As obras que eu fiz, guardando a lei, e aquelas coisas que aos meus olhos são boas, e acreditando dessa forma, acham que têm fé em Deus. Mas nós não aceitamos a palavra de Deus, que é diferente dos nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo divide completamente as obras da lei e a graça de Deus. Pessoal, o que é a graça? Não é algo que nós recebemos fazendo alguma coisa em troca. Eu não paguei o preço, mas Deus me deu. Isso chamamos de graça. Se olharmos em Gênesis capítulo 40, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe estavam presos juntos com José. E eles eram duas pessoas que cometeram um crime perante Faraó. Então eles foram parar no cárcere. E José também estava preso lá. Mas o copeiro-chefe, ele teve um sonho. Mas ele não sabia como interpretar esse sonho. No meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira havia 3 ramos. E ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó. Enquanto o copeiro-chefe estava preocupado, José interpretou o sonho dele. E ele disse: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo.
O quê? Eu vou restaurar a minha posição perante Faraó? Vou voltar a servir ele? Ele ficou muito feliz. E o padeiro-chefe que estava do lado escutando, ele também teve um sonho. E esse homem também teve um sonho, mas ele não conseguia interpretar. Então pediu para José também interpretar o seu sonho. E ele disse: 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves estavam comendo. E José disse: os 3 cestos representam 3 dias. E disse: em 3 dias você estará morto e os pássaros irão comer a sua carne. Está dizendo sobre a sua morte. Pessoal, a Bíblia sempre está falando sobre 2 coisas. Isso é muito importante, porque isso é sobre nós. Um era o copeiro-chefe e o outro era o padeiro-chefe. Pessoal, quem são vocês? E como nós nos dividimos nesses 2 tipos de pessoas? O importante aqui é a graça e a obra. Então, as obras provêm de mim e a graça provém de Jesus. E perante o copeiro-chefe havia uma videira. Pessoal, o que é essa videira? O que a videira representa na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira. Essa videira representa Jesus Cristo. Ele tomou as uvas e as espremeu no copo de Faraó. Isso representa o sangue de Jesus. Ele apenas levou o sangue de Jesus. E pelo contrário, qual foi a diferença do padeiro-chefe? O pão-alvo representa o corpo de Jesus. Ele tinha que ir diante de Faraó com o corpo de Jesus. Mas no cesto mais alto havia os manjares de Faraó. Ele tinha que levar somente o pão-alvo. Mas ele colocou os melhores manjares de Faraó, que era bom aos seus olhos, por cima. E isso significa que ele acrescentou as suas coisas. Pessoal, quem acrescenta as suas coisas? Suponhamos que eu comprei por $20, mas na minha carteira só tenho $19. E assim eu pago $19 para o dono da livraria, e o dono da livraria paga $1 por mim. Eu não posso chamar que isso é de graça. Isso foi um desconto. Mas suponhamos que eu paguei $1 e o dono da livraria me deu um desconto de $19. Será que eu também posso chamar isso de graça? Pessoal, isso também é um desconto. Um desconto muito grande. Mas se eu não paguei nada e o dono me deu este livro para mim, então isso podemos chamar de graça. Pessoal, graça, eu não posso adicionar a minha pessoa. Não proveu do homem. Eu me tornei um apóstolo não foi por mim, não proveu de nenhum homem. Proveu somente através de Jesus Cristo. Significa que foi decidido somente por Jesus Cristo. Se eu explico um pouquinho melhor, não importa se eu sou assim ou se eu sou assado.
Por quê? Quando nós nos colocamos perante a lei, eu sou uma pessoa que jamais serei justificado. Quem tenta guardar as leis? Quem são aquelas pessoas que querem guardar as leis? Aquelas pessoas que têm esse pensamento: nossa, se eu guardar bem as leis, Deus vai se agradar de mim. Mas será que realmente Deus tem esse coração? Não é, pessoal. Deus não está falando assim sobre as leis. Não há ninguém que será justificado perante Deus mediante as obras da lei. Se vocês entrarem na lei, estarão debaixo do julgamento de Deus e todos vocês serão culpados e vão calar as suas bocas. Pastor, eu sou uma pessoa que não estou debaixo da lei. Eu sou uma pessoa que estou debaixo da graça. Mas, na verdade, muitas pessoas não têm essa separação bem exata. E podemos falar que o livro de Gálatas exatamente traça essa separação no nosso coração. Por isso, Paulo está falando aqui no livro de Gálatas se isso veio do homem ou se proveu de Jesus Cristo. Se a gente olhar o versículo 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui está falando sobre o outro evangelho. Pessoal, qual é este outro evangelho? Pessoal, o que é o evangelho? Falamos que o evangelho é receber o perdão dos pecados através do sangue de Jesus Cristo. Então, o que é esse outro evangelho? Como vocês pensam, pessoal? Pessoal, eu quero finalizar essa academia de Gálatas explicando rapidinho sobre este outro evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas 1, 2, 3, 4, 5, está falando sobre essa separação do evangelho e do outro evangelho. Pessoal, o verdadeiro evangelho proveu somente de Jesus Cristo. Independentemente de nós, somente através do sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Se nós lermos em Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pessoal, por que nós nos tornamos em pecadores? Como a Bíblia está explicando sobre isso? Está dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo. Pessoal, não foi através do teu erro, já que Adão pecou por causa do pecado de Adão e Eva, e depois disso todas as pessoas que nasceram já nasceram com pecado. Suponhamos que depois que eu nasci, eu não cometi nenhum pecado. Então eu serei pecador ou justo? O quê? Pecador? Mas eu nunca pequei. Mas o que a Bíblia está dizendo? Pessoal, agora não importa se eu pequei ou não, agora pode entender sobre isso? Continuamente agora, pessoal, nós temos que pensar e ver em o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, não tem nada a ver com você, foi por causa do pecado de Adão. Eu nasci na Coreia.
Meus pais são coreanos. Mas quando eu estava no ensino médio, eu fui para os Estados Unidos. Por isso, eu recebi a cidadania dos Estados Unidos. E eu me tornei um cidadão americano. E a minha esposa, que casou comigo também, ela recebeu a cidadania americana. E eu tenho 3 filhos. A primeira e a segunda, elas nasceram nos Estados Unidos. E elas têm 2 nacionalidades. Nacionalidade coreana e americana. Embora elas tivessem nascido nos Estados Unidos, mas foi antes de nós recebermos a cidadania americana. Eu era cidadão americano, porém a minha esposa ainda não. E assim, nesse caso, você pode ter 2 nacionalidades, uma coreana e a outra americana. E quando meu terceiro filho nasceu, eu e minha esposa, nós tínhamos a cidadania americana. Mas o nosso terceiro filho nasceu no Canadá. E ele tem cidadania americana e canadense. Mas não tem a coreana. Não é engraçado, pessoal? Onde eu nasci, dependendo da nacionalidade dos meus pais, eu tenho a minha própria nacionalidade. Os pais têm a cidadania americana, mas se nascer no Canadá, ela pode ter 2 nacionalidades, americana e canadense. O pai é americano, a mãe é coreana, e se ele nascer nos Estados Unidos, você pode ter essas 2 nacionalidades, a coreana e a americana. Ah, eu não quero a nacionalidade coreana nem americana. Eu quero a nacionalidade inglesa. Eu gosto da Inglaterra. E é assim que a pessoa consegue ter essa nacionalidade? Não. Pessoal, sabe por que nós somos pecadores? Se vocês estão achando que são pecadores porque estão pecando, agora você está pensando errado então. Porque Adão pecou, também Adão e Eva pecaram. E assim todas as pessoas que nasceram depois deles nasceram como pecadores. Mas aqui tem uma palavra tremenda. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Aqui está escrito pela desobediência de um só homem, ou seja, é o Adão. Já que Adão desobedeceu, nós nascemos como pecadores. Mas aqui aparece uma outra pessoa. Pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quem é esse homem? É Jesus Cristo, não é? Pela obediência de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Então, pessoal, para eu me tornar um justo, depende de mim ou depende de Jesus Cristo? Então, pessoal, sabe como nós podemos dividir se eu sou pecador ou se eu sou justo? Se Jesus Cristo cumpriu completamente a sua obra, então eu sou justo. É esta palavra que diz, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, se eu estou falando que hoje eu sou pecador, então o que significa isso? Aqui diz que por causa do primeiro homem, Adão, nós somos pecadores. Então significa que o segundo homem não fez uma obra completa. Pessoal, isto que está errado. Jesus Cristo não falhou. Pessoal, qual é este outro evangelho?
Porque até agora as pessoas não acreditam que são justas e falam que são pecadoras. Porque ainda está acreditando que depende dele ainda. Eu pequei. Eu sou mau. Eu sou assim, eu sou isso. Pessoal, nós somos pecadores porque nós pecamos? Então, se eu não peco, então, aí eu sou justo. Então, se depois que eu nasci eu nunca pequei, então, então eu sou justo. Mas, pessoal, mesmo que depois que a gente nasce e não peque, mesmo assim, somos pecadores. Então, como nós podemos nos tornar injustos? Somente através do sangue de Jesus Cristo. Então, qual é este outro evangelho? Como o padeiro-chefe, era só ele levar esse pão-alvo. Mas a pessoa que acrescentou as suas coisas que ele fez, aquelas pessoas que adicionam se fez bem ou não, se realmente está seguindo e obedecendo a Deus ou não. Pessoal, sabem por que tais pessoas adicionam essas coisas? Porque acham que são coisas boas. Mas na verdade é maldade isso. Deus está falando que essas coisas são sujas e más. Pessoal, vocês não podem adicionar nada em cima do sangue de Jesus Cristo. Nós temos que estar diante de Deus somente com o sangue de Jesus Cristo. Deus jamais aceita as coisas que proveu do homem. Pessoal, espero que vocês somente olhem para Jesus Cristo e acreditem somente nele. Enquanto vocês estiverem escutando a palavra aqui no CLF, que vocês possam apagar todas as coisas que proveu de você. Eu espero que vocês possam lembrar somente as coisas que proveu de Jesus Cristo. Está escrito que pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Eu termino por aqui a Academia do Livro de Gálatas.